Você deveria comprar um sistema de som e nesse vídeo eu vou te mostrar o porquê. Imagine viver a vida inteira achando que som é só som, que qualquer caixinha, fone ou TV já resolve. E de repente você liga um sistema de som velho, meio ultrapassado, e é como se você tivesse colocado um óculos pela primeira vez depois de passar a vida inteira sendo míope. É exatamente isso que aconteceu comigo, e agora eu tenho um problema. Porque depois que você percebe a diferença, é muito difícil fingir que ela não existe. Se tem uma coisa que eu vejo a maioria das pessoas ignorando hoje em dia, é som. Todo mundo curte música, todo mundo curte filmes, mas naturalmente a grande maioria do público tá pouco se lixando pra qualidade sonora das coisas ao seu redor. Seja teu fone de ouvido, seus falantes, sua TV ou seu celular. É uma lógica meio, se tá funcionando, já tá bom. E é bem capaz que você seja uma dessas pessoas. E eu já digo aqui de cara que isso não é um problema. E eu não quero problematizar o som de ninguém. Muito menos plantar um triplex na cabeça de alguém pra fazer ela pensar que ela deveria parar tudo e gastar uma porrada em um sistema de som. Afinal, esse comodismo em que a gente vive é um privilégio do caralho. É apenas um reflexo da evolução assustadoramente rápida que a gente viveu nos últimos anos. Que colocou a gente nesse lugar confortável onde nada é maravilhoso e nem excepcional, mas tudo meio que funciona e é conveniente. Então por que eu iria querer mudar isso? Eu sou uma criança dos anos 2000, então nem eu sei exatamente como as coisas eram antigamente. Mas só pra gente ter uma ideia de comparação, o som acessível e popular das coisas antigas eram mais ou menos assim. Pois é, a verdade é que é um erro comum, mas burro pensar que o som das coisas era ruim antigamente só por ser velho. Mas a verdade que muita gente não sabe é que pra gente chegar até onde a gente tá hoje, a gente teve que dar alguns passos pra trás e regredir também. O áudio do passado não era uma linha reta de ruim até bom. Ele era repleto de trocas. Em vários momentos da história, a indústria abriu mão da qualidade sonora em troca da praticidade. E para isso, a gente tem que falar de mídia. Nos anos 50, o vinil começou a ser comercializado e, eventualmente, se tornou popular nos anos seguintes. Eu tô falando de mais de 70 anos atrás e hoje, em 2026, tem muita gente que ainda ouve música em disco de vinil. Não é à toa, é porque o som dessa parada é bom. Sempre foi bom. No fim dos anos 70, as pessoas começaram a ouvir suas músicas em fitas cassetes no icônico Walkman, que é aquela coisa que o Star-Lord carrega pra todo lado no Guardiões da Galáxia. E naturalmente, uma fita cassete tem muito mais limitações do que um disco de vinil tocando numa vitrola. Era um som bem pior. Só que agora era um dispositivo pequeno que cabia na palma da tua mão. E você podia andar com ele por aí, tá ligado? The Sony Walkman has forever changed the way the world listens to music, civilized or otherwise. The Sony Walkman. The world hasn't been the same since. Também nessa época era muito comum ouvir a rádio FM. Washington, D.C. Victory Gardens, Washington, D.C.
que, por incrível que pareça, as limitações eram muito mais da transmissão do que do próprio aparelho. Claro, tinha muita compressão e interferência, mas quando não tinha, até que era um áudio bem limpo, tá ligado? Até que a gente chegou no auge da qualidade com os CDs. Ele basicamente resolvia todos os problemas anteriores e era a referência do que era um áudio de qualidade. Music today is everywhere. No need to label it. If it's good, we'll play it. That's why we got Livin' in the 90s. 2.5 hours of the coolest songs on 2 CDs and 2 cassettes. E aí, quando a gente finalmente entrou nos anos 2000, a tecnologia começou a avançar de uma forma assustadoramente rápida e a gente começou a abandonar o analógico e abraçar cada vez mais o digital. E foi aí que a gente regrediu mais uma vez, porque agora a prioridade era outra. O MP3, por exemplo, foi criado para economizar espaço. Então ele literalmente joga fora partes do áudio para que o arquivo fique menor. A regra é simples: quanto menor o bitrate, mais informação é perdida. E isso é algo que a gente lida o tempo todo na internet. Por exemplo, esse vídeo que você tá vendo agora, ele sofreu uma compressão quando ele foi pro YouTube. Parte da imagem e do áudio se perderam e você nunca vai ver ele na qualidade bruta e original na qual ele foi gravado. Mas esse é um sacrifício consciente que a gente faz todo dia, em troca de ter milhares de vídeos sendo upados diariamente no YouTube, ou milhões de músicas no seu Spotify. Foi uma troca, como quase tudo na história do áudio. Só que existe um detalhe que durante muito tempo eu nunca tinha parado pra pensar. No fim das contas, não importa se você tá ouvindo num disco de vinil, num CD, num MP3 ou num streaming, se ela tá saindo por um aparelho de som ruim. Hoje a gente vive numa época muito confortável. A gente tem absolutamente qualquer música que já foi gravada no planeta Terra na palma da nossa mão. E isso é incrível. A gente tem filmes e jogos que são feitos com uma captação de áudio tão primorosa, sound designs e mixagens a níveis tão minuciosas de detalhes sonoros que o ouvido humano nem consegue chegar. E a maioria das pessoas nem faz ideia disso porque tá ouvindo tudo numa caixinha de som vagabunda e horrorosa. E existe uma razão perfeitamente razoável do porquê. Áudio é um hobby caro. Muito caro. Eu tô aqui em outro dia porque tinha anoitecido e a gravação tinha ficado muito escura e aí eu não gostei. Mas, enfim, o que eu tava falando é que quando você começa a pesquisar sobre esses produtos de audiófilos, você descobre que existem caixas de som que valem o preço de um carro popular, amplificadores que valem o preço de outro carro popular, simples cabos que... sinceramente, eu prefiro nem falar dos cabos. Então, a parte triste e meio revoltante sobre isso é que não faz o menor sentido esperar que todo mundo vá ter essa acessibilidade ao som. Isso é uma realidade utópica. Mas, pelo menos isso me fez perceber uma coisa curiosa. Eu sinto que antigamente as pessoas valorizavam mais o som, porque ele era uma coisa mais rara. Tipo, antigamente tinha esse lance de que ouvir um álbum era a parada, entendeu? Vou tentar dar um exemplo. Imagina você em 69, no lançamento de Abbey Road dos Beatles. Um momento histórico na história da música. Você vai lá, compra o álbum, leva ele pra casa e sentava na frente do seu aparelho de som. Colocava a agulha no vinil e simplesmente ouvia. Tu tem noção disso? Tipo, a música não é o complemento pro que tu vai fazer. A música não era a trilha sonora da tua vida, do teu dia, pra ficar tocando enquanto você responde mensagens no WhatsApp. Ela não tava competindo pela sua atenção com o TikTok, o Instagram e o YouTube e outras 15 notificações no teu celular. Você não tá lavando louça ou limpando a casa enquanto ouve música, porque a música é o evento em si. E isso é muito distante da nossa realidade. E eu acho isso
muito fascinante, porque hoje a gente ouve música o tempo inteiro, mas talvez a gente escute menos do que nunca. Beleza? Eu tô aqui em outro dia. Vai se acostumando aí, tá bom? E já que a gente tá falando sobre como a gente ouve som hoje, existe um universo inteiro dentro desse já grande universo do áudio, que é o mundo dos fones de ouvido. E na moral, eu acho muito interessante e até certo ponto até fascinante o quão diferente é ouvir som através de um fone de ouvido. É completamente diferente do que ouvir por caixas de som. Porque aqui no mundo real, o som tá sempre interagindo com as coisas antes de chegar em você. A direção, a distância, as paredes, o formato da tua cabeça, até o formato da tua orelha interfere em como o áudio chega até você. É justamente por isso que existem aqueles microfones binaurais em formato de orelha que o pessoal usa para fazer ASMR. Só que o lance é que o fone meio que esquipa toda essa etapa e coloca o som direto no teu tímpano. E isso tem uma grande vantagem, entre aspas. Porque com isso, você consegue perceber aqueles micro detalhes minuciosos do áudio que eventualmente se perderiam no ambiente. Só que, obviamente, para isso você precisa de um bom fone de ouvido. E justamente por isso a Havit tá patrocinando esse vídeo. A gente entrou em contato e eu pedi para que eles me enviassem o melhor fone deles. O fone de ouvido que mais representasse a marca. Então assim, eu iria testá-lo aqui nesse vídeo. E eles me mandaram o Space S1. Esse fone Bluetooth aqui e... caraca... como ele é bonito. Ele tem um design muito mais premium do que eu achei que teria. E eu já tô usando ele há quase uma semana. E eu vou te falar uma coisa que pode parecer meio besta, mas que me deixou genuinamente muito feliz. Eu finalmente me livrei dos fios. Eu posso levantar, sair andando pela casa, lavar louça, fazer um café. E eu continuo ouvindo tudo. Porra, como é bom essa sensação de liberdade de tu poder sair andando por aí com um fone na tua cabeça. E eu tenho que dizer que esse também foi meu primeiro contato com o advento do cancelamento de ruído. Você liga o ANC e de repente todo o barulho ao seu redor simplesmente desaparece. É bizarro. Eu queria ter descoberto isso antes. Mas o que realmente me deixou em choque foi a bateria. 100 fucking horas com o cancelamento de ruído desligado, óbvio. Mas mesmo assim, desde que ele chegou eu não botei pra carregar até agora. É bateria pra cacete. Em termos de qualidade sonora, eu diria que ele... é só bom. Não é um fone de wow, mind-blowing, não. Mas é um fone que me agradou bastante. Especialmente considerando toda a praticidade que ele oferece. Então, se você tá procurando um bom fone Bluetooth, com cancelamento de ruído e com muita bateria, o Space S1 definitivamente tem a minha recomendação. E eu queria agradecer a Havit por ter patrocinado o vídeo e me enviado o fone para testar. Agora, voltando ao assunto sobre sistemas de som... quando eu era criança, eu lembro de ver um pouco desse culto ao som de qualidade. Ele ficava muito evidente quando na mesma família você tinha um bom som e um péssimo som para comparar. Nos anos 2000, o computador da minha casa tinha um singelo par de caixinhas de som de plástico que era bem ruim. Era bem vagabundo, era só pra gente conseguir ouvir o som do computador mesmo e valeu. Mas em contrapartida, na casa dos meus avós tinha um sistema de som gigante e chamativo que todo mundo pagava pau porque botar um forró ali era de fuder. E talvez essa tenha sido a primeira vez que eu percebi que era diferente, apesar de eu não entender o porquê. E hoje, em plena década de 2020, a gente tem esses fones de ouvido Bluetooth que são um belo de um quebra-galho. Eles são pequenos, são baratos, tem em todo lugar e tem um som decente até. Mas, principalmente, eles são convenientes. E é exatamente aqui que eu quero chegar. A gente vive repleto de muita praticidade e conveniência, mas também repleto de um som medíocre, que não é ruim, mas... também tá longe de ser bom. E a grande maioria das pessoas nem percebem isso porque já estão muito anestesiadas com esse padrão. Olha o tamanho disso aqui, cara. Tá maluco. Talvez a grande parte das pessoas tenha tido contato também com uma grande Ai, caralho, é pesada. Tenha tido contato com uma dessas daqui.
Essa daqui é a Boombox 4 da JBL, que hoje é muito popular em festas, churrascos, piscina, essas paradas. Que é uma caixa de som muito divertida por ter esses graves muito altos e esse som fudido, encorpado que faz a tua casa vibrar. Essa é forte, hein? Porra, pena que eu não sei a letra. Where did your love go? Is it real? Is it real? Where did your love go? 'Cause I just wanna fly. Baby, I just wanna fly. Wanna live, but I don't wanna die. Mas o que provavelmente muitos não sabem é que isso aqui é uma experiência sonora que também perde muito pra praticidade, tá ligado? Não tem nem comparação uma caixa Bluetooth dessas com um sistema de som próprio, com caixas estéreo e um monte de coisas. É mais uma vez a qualidade e a experiência dando espaço pra praticidade e conveniência. Eu mesmo só fui perceber isso há menos de um ano atrás porque eu tive sorte. E também porque eu sou um cara muito curioso. Assim como eu, o meu pai é um cara muito fascinado por som. E há alguns anos atrás, ele comprou um mini system. E muito provavelmente você não sabe o que é isso, porque ele é um tipo de aparelho que saiu muito de moda e hoje ele é bem ultrapassado. Mas entre os anos 2000 e os anos 2010, esses trambolhos estavam em todo lugar. Eram um par de caixas de som estéreo enormes, cheias de LED com um monte de botão, uns graves exagerados e que, inevitavelmente, aparecia em todo churrasco ou aniversário de família. Ei, mané! Por quê? Porque ele era o equilíbrio perfeito entre um som casual e um som de festa. Era o melhor dos dois mundos. E eles não eram caros pra cacete, que nem sistemas de som de alta fidelidade. Era, de certa forma, o equilíbrio perfeito entre um som de alta qualidade e também um som porrada de festa. Só que o tempo passou, vieram as caixinhas Bluetooth, que nem essa daqui, os fones sem fio, como esse daqui, e tudo ficou menor, mais bonito e muito mais prático. E aquele mini system acabou indo parar aonde vários aparelhos antigos vão parar. Num canto da casa, juntando poeira. Um tempo se passou, a gente se mudou para esse apartamento que eu tô agora. Até que um dia eu tava mexendo nas tralhas daqui de casa e eu achei elas. 3 caixas de som boladíssimas. Eu olhei pra elas, olhei pra minha TV e pensei, e se eu conectar elas na TV? E foi nesse momento que eu finalmente entendi. Foi como se eu finalmente tivesse acordado após um sono muito longo. Foi como ouvir pela primeira vez de novo. Eu havia quebrado a ilusão e finalmente percebido que a minha vida inteira eu tava ouvindo música num som de merda. Acontece que esse mini system velho e ultrapassado já é infinitamente melhor que o som de qualquer TV que você possa imaginar. E você só percebe o quão gritante é isso quando você experimenta pela primeira vez. O que é uma coisa meio óbvia, mas eu nunca tinha parado pra pensar antes. De que qualquer aparelho que não seja feito especificamente para reproduzir som, ele não vai ser bom em reproduzir som. A sua TV nunca vai reproduzir um som de qualidade porque a função dela é gerar imagem. Ela faz som ali porque sim. Mas fazer som de verdade é uma especialidade. É igual você esperar que a câmera frontal do teu celular seja tão boa quanto uma câmera de verdade. Ela vai cumprir o papel dela, tá ligado? Mas
ainda vai existir um mundo inteiro acima disso. E sabe o que é o mais curioso? É que esse meu mini system, ele nem é um equipamento profissional e incrível. Muito pelo contrário, hoje em dia existem soundbars excelentes, home theaters muito mais sofisticados, muito mais caros também, monitores de áudio, caixas hi-fi, ou seja, dá pra melhorar muito ainda. E depois que eu instalei esse sistema de som improvisado na minha sala, alguma coisa mudou dentro de mim. Mudou a minha percepção e a forma como eu consumo as coisas de um jeito que eu nem sei por onde começar. Primeiro que filmes. Eu percebi que boa parte daquela magia do cinema talvez não seja por causa da tela gigante. Talvez ainda mais importante do que uma boa imagem é um bom som. Porque quando o áudio começa a preencher o ambiente, quando ele rebate nas paredes, quando você consegue sentir a chuva sobre você e um trovão atravessando a sua sala, você atinge um estágio de imersão tão grande que ele vai te abraçar e vai te colocar dentro do filme. Antes eu tinha essa percepção de que só no cinema eu conseguia ter essa imersão de verdade, sabe? De que só lá eu ia conseguir esquecer da minha vida por 2 horas e curtir um filme. Mas depois desse som na minha sala, essa diferença diminuiu muito. Óbvio que no cinema é melhor, sempre vai ser melhor, mas o que me impressiona é o quanto uma sala da sua simples casa consegue chegar perto disso quando o som ele faz a parte dele, sabe? E o mais curioso é que existe um só componente que provavelmente é responsável por toda essa sensação. E é essa parada aqui. Isso é um subwoofer. Dando uma resumida, ele é basicamente a caixa que é focada nas frequências mais graves. E o legal dos graves é que eles não ficam só nos seus ouvidos. Eles chegam no teu corpo e faz você vibrar assim. Você sente o impacto de uma explosão, o motor de um carro. É aquela sensação de boom que faz o teu peito tremer. E spoiler, a sua TV infelizmente não tem um subwoofer. Eu sinto muito. E justamente por ela cuidar só dessa parte específica do som, as outras 2 caixas ficam livres para reproduzir todas as outras frequências, tipo vozes, instrumentos, efeitos, com muito mais clareza. O som não embola e cada um foca naquilo que faz melhor. O resultado é que, para ver um filme, isso daqui é gigante, é da água pro vinho. Mas nada, absolutamente nada mudou tanto quanto a música. A minha experiência de ouvir música se transformou completamente. Completamente. Eu sempre fui apaixonado por música. Mas como eu mencionei antes, eu também sou parte dessa geração ansiosa. Eu gosto de ouvir música fazendo absolutamente qualquer coisa. Eu devo estar editando esse vídeo agora ouvindo música. Isso definitivamente não mudou, eu continuo ouvindo música pra fazer as coisas no meu dia a dia. Mas, assim como as pessoas faziam antigamente de parar tudo o que estavam fazendo pra sentar no sofá e simplesmente ouvir música sem fazer mais nada, eu também passei a criar esse hábito. Eu passei a transformar isso num momento especial do meu dia. Depois que eu terminava tudo que eu precisava fazer, eu fazia um café, apagava as luzes da sala, sentava no sofá, escolhia um álbum e passava 40 minutos fazendo absolutamente nada. Só ouvindo. E eu sei, falando assim parece a coisa mais pretensiosa do planeta. Mas cara, é legal pra caralho. É muito divertido. Porque em algum momento você vai começar a perceber os instrumentos
de um jeito que você nunca tinha reparado neles antes. Você vai notar uma respiração do cantor, uma reverberação, aquela guitarrinha dando aquela leve desafinada. Você vai ouvir as coisas de um jeito que você nunca tinha ouvido antes, porque agora tu tá prestando atenção de verdade. É quase como ouvir a tua música favorita pela primeira vez de novo. E cada filho seu como se fosse um mundo e atravessou. Enfim, eu acho que esse é o verdadeiro privilégio de ter um sistema de som. Não é tocar mais alto e fazer o teu prédio inteiro tremer. Não, é fazer você prestar atenção de novo. É fazer você valorizar aquilo que você já gostava. Reacender o teu amor por essas coisas. Isso me fez voltar a assistir filmes com muito mais entusiasmo. Um entusiasmo que eu não sentia há muito tempo. E me ensinou a ouvir música de uma forma que eu nunca tinha ouvido antes. E eu acho que isso diz muito sobre o tempo que a gente vive, sabe? Hoje a gente tem acesso a praticamente toda a música da humanidade, milhões de filmes, milhões de vídeos, milhões de jogos. Nunca tivemos tanto conteúdo, mas talvez nunca tenha sido tão difícil parar e apreciar um deles. É claro que eu sei que esse continua sendo um hobby caro, bastante caro inclusive, o que acaba tornando esse tipo de experiência meio elitizada. Isso é uma merda, mas eu espero que esse vídeo tenha servido para pelo menos despertar essa curiosidade em você, assim como despertou em mim. Eu não quero que você pare tudo e vá comprar um sistema de som. Isso foi meio clickbait, na real. Foi mal. Mas eu quero que todo mundo desacelere um pouco e volte a apreciar as coisas. Porque assim a vida simplesmente é mais prazerosa.